Meu nome é José Godoy, eu sou associado à sede geral do centro, sou pertencente ao corpo do conselho da sede geral, estou na União Vegetal desde o ano 2000. Estive na Novo Encanto, à frente da Novo Encanto, no período de 2013 até 2015. Nesse período, eu percebi muitos desafios que existe nesse meio quando se trata do assunto ambiental. Muitas dificuldades, muitas restrições. Por exemplo, quando eu cheguei na Novo Encanto, a Novo Encanto estava sediada em São Paulo. Então, a minha primeira ação foi transferir a Novo Encanto de São Paulo para Brasília, porque o lugar dessas entidades todas coligadas ao centro, na minha forma de entender, é Brasília, onde está a sede. Naquela época não havia recurso financeiro suficiente para quase nada. E tem uma dificuldade adicional, porque São Paulo tem ações, tem documentos que você obtém junto ao município e alguns junto ao Estado. Ao contrário de Brasília, que é uma unidade única. Então você tem que fazer uma compensação desses documentos para poder oficializar. Mas conseguimos fazer tranquilo, sem nenhum problema. Graças a Deus está oficializado aqui desde aquela época, desde 2013. Uma outra coisa interessante é o que me aproxima assim, sempre da Novo Encanto, né? Eu, desde antes de vir para Novo Encanto, eu já militava em algumas coisas da área ambiental, né? Embora tivesse, no decorrer da minha vida profissional todo, trabalhado na parte financeira, em ministérios, na ECT, sempre me atraiu muito a questão ambiental. Em 2010, eu fui convidado pelo mestre Flávio Mesquita a fazer um documento para regular a gestão patrimonial do centro, que estava assim meio aqui precisando, estava meio carente, né? E estava precisando de algum documento. Eu fiz uma pesquisa durante algum tempo no Código Tributário Nacional, redigi o documento, mandei para o mestre Romeu, que então era o jurídico, ele aprovou, mandou para o CONAGE, foi aprovado e entrou em vigor. Quando entrou em vigor, eu, conversando com o mestre Flávio Mesquita, disse a ele que eu precisava de alguém para me auxiliar, para a gente compor uma equipe para poder fazer esse trabalho do patrimônio. Então, isso era começo de 2010. Então a gente foi a Paraíba, gravamos um vídeo, distribuímos para todos os núcleos, começamos a articular esse trabalho na sede geral para que o centro tivesse uma gestão patrimonial de acordo com a legislação vigente. Bem, esse trabalho durou de 2009 até 2013. Quando eu entreguei o relatório gerencial da gestão patrimonial, pensei, bom, agora eu vou ficar pelo menos um ano aí descansando, né? Qual foi a minha surpresa? Que no mês seguinte eu fui convidado, meio que convocado para poder assumir a presidência da Novo Encanto. Ok, fui a São Paulo, fizemos uma assembleia, transferindo a Novo Encanto para Brasília e toquei esse trabalho. Sempre eu digo que eu percebia algumas coisas assim na Novo Encanto que precisava. A gente tinha ideia, não tinha documento, mas a gente tinha ideia do que precisava ser feito, né? Por exemplo, uma das coisas, um dos principais desafios que eu enfrentei desde o começo foi, primeiro, falta de recurso financeiro. Segundo, trazendo a Novo Encanto para cá, não tinha equipe, não tinha ninguém para trabalhar, era praticamente eu sozinho. Consegui uma pessoa e a gente compôs um trabalho que durou durante os 3 anos. Então, a primeira vez que eu fui ao Seringal, já presidente da Novo Encanto, eu, em conversa com o mestre Sebastião, eu fiquei sabendo que havia um passivo de 20 anos
dos direitos trabalhistas dele que precisava ser quitado. E, bom, então esse aqui é uma meta, é um objetivo essencial do nosso trabalho. Essa quitação foi feita e logo em 2013, começo de 2014, não era muito recurso, mas era aquilo que o mestre Sebastião esperava há 20 anos. Então eu achei justíssimo fazer isso. Um outro trabalho que também foi prioridade máxima na gestão da Nova Encanto nesse período foi a questão do georreferenciamento. Tinha uma escritura e para a gente oficializar isso a gente precisava a partir do início fazer um georreferenciamento, saber quantas parcelas foram ocupadas, quem que ocupou. Esse trabalho, inclusive, do georreferenciamento foi a base para, na gestão seguinte, fazer o acordo com os poceiros que estavam lá. A Nova Encanto hoje tem uma gestão muito mais objetiva, muito mais profissionalizada, com a possibilidade de captação de recursos. E o que eu acho que é interessante, e isso eu chamo a Irmandade para participar da Nova Encanto, é que a Nova Encanto é algo único. Seringal existem muitos, mas iguais a esse da Nova Encanto não existe em lugar nenhum. É um local que você tem a mais absoluta paz. E é uma coisa que precisa, é uma coisa da origem da união do vegetal. Estar no Seringal, quase que está no paraíso, é uma coisa maravilhosa. Então eu convido toda a Irmandade, venha para o Novo Encanto, auxilie os trabalhos, associe-se no seu núcleo, para que a gente possa preservar aquela área, desenvolver dentro dos interesses da Novo Encanto, dentro dos interesses da União Vegetal, porque ali foi a origem da nossa sagrada União do Vegetal. E a gente tem que cuidar disso. Aquela paz que você encontra no Seringal é única. Lá não tem barulho, lá não tem confusão, lá não tem buzina, lá não tem nada. Lá tem sossego, paz. E é isso que a gente precisa.